Irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Confesso que já estava com saudades, tá bom? Estamos aqui para estudar mais uma lição bíblica para jovens, nesse segundo trimestre do ano 2024. Espero que você esteja bem, espero que você seja abençoado e que a nossa programação esteja chegando à tua casa para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento cada vez mais. Deus te abençoe poderosamente. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as nossas programações aqui da CEADEB TV Oficial. É uma programação de excelência. Cultos, congressos, eventos, comentário da lição bíblica para jovens e para adultos, tá certo? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Deus te abençoe, tá bom? Estamos também pela Rádio Vox 105.9, essa rádio que é bênção. Tem abençoado a toda a nossa Bahia e quem sabe também outros estados que nos acompanham através dos aplicativos, tá bom? Eu escuto muito a Rádio Vox, tanto no rádio do carro, como em casa através dos aplicativos, tá certo? Queremos também mandar um abraço especial para o nosso pastor Valdomiro Pereira da Silva, para toda a sua família, toda a sua casa, a nossa convenção. Deus esteja abençoando grandemente aos nossos diretores, tá certo? Nós estamos estudando nesse trimestre uma lição maravilhosa, está falando de fé, falando de salvação, né? De regeneração. Aqui nós temos nessa imagem a imagem de uma árvore frondosa, e assim como essa árvore, nós entendemos que a fé cristã, né, é uma árvore que você precisa estar todos os dias regando, alimentando, adubando, para que a fé possa crescer. Nós vamos estudar esta lição de número 6, no dia 12 de maio, e nós já queremos parabenizar todas as mamães do nosso Brasil. Segundo domingo de maio é o dia de todas as mães. Deus abençoe grandemente as nossas mães, tá certo? Eu quero deixar aqui um abraço especial e uma alô especial para minha mamãe, irmã Raimunda. Meu pai é pastor Isaías, estão jubilados, residem ali na cidade de Feira de Santana, essa linda cidade, e eu quero dizer que eu amo muito a minha mãe. Ela tem sido para mim um porto seguro, uma mulher muito sábia, uma mulher conhecedora da palavra de Deus e que muito me ajudou na minha caminhada cristã. Minha mãe, beijo, te amo, tá certo? Feliz Dia da Mãe para a senhora, para todas as mães. Quero mandar também um alô especial para minha sogra. Isso mesmo, irmã Josete, ela me deu um grande presente. Ela fabricou, ela projetou a minha esposa, irmã Deise. Deus abençoe, tá certo? Deus abençoe grandemente a nossa irmã Josete também. E aqui estamos então com a lição de número 6, nesse dia 12 de maio, que é o dia que comemora o Dia das Mães. E o tema que nós vamos abordar é a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado bem do seu corpo? É o que nós vamos estudar nessa lição. O texto principal encontra-se na missiva do apóstolo Paulo, a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo número 5, versículo número 10. E diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui, irmãos, eu preciso fazer a distinção, lembrando a você que é professor, que o tribunal de Cristo não é a mesma coisa de juízo final, tá bom? No tribunal de Cristo só participam os salvos, que já foram arrebatados antes da grande tribulação, e aí no tribunal de Cristo, quando fala de bem ou mal, é o que vai receber as coroas, o galardão, né? Tem gente, por exemplo, que vai ser salvo, mas não vai ter coroa, não vai ter galardão, porque não prestaram serviços para Deus. Um exemplo disso é o ladrão Dimas, que estava na cruz, que se arrependeu no último minuto ali, houve a remissão de pecados, ele foi salvo, mas não tem coroa e não tem galardão. A gente que está vivo e que tem essa possibilidade, então, de pregar o evangelho, de fazer a vontade do Pai, nesse tribunal, receberemos, então, a recompensa pelo que nós fizermos. Tá bom? Resumo da lição. É preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita no nosso corpo.
e por essa razão precisamos cuidar dele. Vejamos aqui que a nossa aula tem 3 objetivos específicos: saber que Deus criou os seres sexuais, exatamente, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade e, por fim, compreender qual é o propósito da sexualidade humana. Deus fez o sexo justamente para que o homem saísse se relacionando com todo mundo, né? Qual é o propósito dessa sexualidade? Nós vamos estudar nesta lição. O nosso texto bíblico, que fazemos a menção e a leitura em sala de aula, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo amado, pelo apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 14 ao 18. E também 1 Coríntios, capítulo 6, 12, 16. Então vejamos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, 2, uma só carne. A introdução da nossa lição, que é o ponto de vista, a perspectiva do comentarista, o pastor Alexandre Coelho, o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana, o que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado. É o que veremos nesta lição. Nessa primeira parte da lição, o primeiro tópico, que tem o tema Deus nos criou seres sexuais, nós vamos falar ainda, dividindo-se em 3 subtópicos: na criação divina, somente 2 sexos, e por fim, o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Vamos ver então qual foi o pecado que eles cometeram. Porque alguém quer dizer e afirmar que o pecado que Adão e Eva tiveram foi o pecado sexual. Vejamos então a criação divina. A palavra de Deus nos ensina que o Eterno criou o homem e a mulher, 2 pessoas distintas, física, psicologicamente e sexualmente. Ok? Isso está muito claro na Bíblia, nas páginas veterotestamentárias, lá na criação, no livro de Gênesis, quando Deus cria primeiro o homem e depois cria a mulher. Ainda que ele utilize a costela do homem para fazer a mulher, ele faz seres independentes. Primeiro, ele fez o homem do pó da terra e depois ele pega a costela do homem e faz a mulher. Mas mesmo assim, mesmo a mulher vindo do homem, são seres distintos. Cada um com seu órgão reprodutor, seu órgão sexual distinto e diferente. Tá bom? Então, esse ser que foi criado, o homem e a mulher, eles são diferentes física, psicológica e sexualmente. Homem e mulher são diferentes entre si, mas eles se complementam, pois eles são criados para viver em harmonia e respeito mútuo. É bom que se diga que, ainda que eles sejam feitos de formas diferentes, eles foram feitos para se complementar. E aí nós ouvimos uma expressão que é muito batida no dia a dia: a sua cara metade. Significa dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Porém, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, tenta a todo custo deturpar aquilo que foi criado por Deus. Pois o homem e a mulher são a obra-prima da criação de Deus. Então, ainda que sejam distintos entre si, eles se complementam, eles se realizam. E eles foram criados para que eles vivam em harmonia e em respeito mútuo. Esse é o propósito de Deus. 2 sexos
foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra, e de se realizar e se reproduzir por meio do ato sexual. Então, Deus não criou 3 sexos. Ele criou o sexo masculino e o sexo feminino. O homem com o cromossomo XY e a mulher com o cromossomo sexual XX. Isso está muito claro na medicina. A biologia aponta claramente apenas para esses 2 tipos de cromossomos. Mulher XX e homem XY. Tá certo? Inclusive, as anomalias cromossômicas, elas estão estabelecidas dentro do ponto de vista da medicina, que aponta, por exemplo, para a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter e por aí vai. Então, tudo que há de distúrbio nessa questão de cromossomo já foi estabelecido e já foi identificado pela medicina. Inclusive, eu lembro a você que é aluno, você que é professor, que com o mapeamento do genoma humano foi possível detectar um bom número de enfermidades que são patologias que o próprio gene apresenta, tá bom? Não existe um cromossomo homossexual. Nós vamos perceber que isso é uma questão ou social, ou uma questão psicológica, ou quem sabe até uma questão de possessão demoníaca. Mas o que Deus fez foi exatamente homem e mulher. Esses 2 sexos é o suficiente para que o homem possa reproduzir por meio do ato sexual e possa também dominar e povoar a terra. Tá certo? Tendo dito isto, nós vamos então avançar para o segundo subtópico da primeira parte. Somente 2 sexos. O Eterno limitou, em sua sabedoria, ordenando que as mulheres nascessem com o cromossomo XX e os homens com o cromossomo XY. Quando a gente estuda medicina, nós não vamos encontrar um cromossomo W, ou quem sabe um cromossomo U. Nós encontramos o cromossomo XX, dando as características da mulher, inclusive dos seus órgãos reprodutores, dos seus órgãos genitais. A mesma coisa para o homem no cromossomo XY. Isso está muito claro, estabelecido pelo próprio Deus, e foi Ele mesmo quem limitou. Essa questão cromossômica não é uma questão de condição social, onde eu escolho, eu quero ter o cromossomo XX. Não. Isso foi limitado pelo próprio Deus, e eu lembro a você que é aluno, você que é professor, que ainda que a medicina esteja avançada, e muito avançada por sinal, ela não consegue mudar essa realidade, tá bom? Então o diabo, sabendo disso, ele vai tentar deturpar dizendo que a condição do sexo do homem e da mulher é uma condição social, estabelecida no meio em que eu convivo. Vejamos, a ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento. E que se nasce homem ou se nasce mulher. Então, a própria ciência, quando ela estudou, ela já detectou, ela já percebeu que você já vem do ventre materno, no momento da geração, com o sexo masculino ou com o sexo feminino. E que as anomalias que existam quanto a esses cromossômicos também já estão estabelecidos e conhecidos pela medicina. Isso não de agora, mas de um bom tempo atrás. Ok? Bíblica e cientificamente é impossível uma pessoa se tornar homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com o sexo biológico. Aí as doutrinas marxistas, as doutrinas de ideologia de gênero, dizem que essa condição de homem e mulher não é uma questão genética, mas uma questão social, onde alguém se apresenta sendo homem, mas que gosta do sexo feminino, se apresenta como mulher, e vice-versa. Isso, do ponto de vista bíblico e cientificamente, é impossível. Por quê? Porque Deus não deixou margem para que a pessoa fizesse essa escolha. Quem escolhe é o próprio Deus, de acordo com sua presciência, sua sapiência e seu conhecimento. O pecado de Adão e Eva não foi o pecado sexual.
O pecado inicial que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso não foi o sexo. Há quem queira deturpar, dizendo que o pecado que Adão e Eva cometeram foram o pecado do sexo, de conhecer um ao outro. E nós sabemos que não foi esse, até porque a gente sabe e a história aponta que mesmo antes deles pecarem, Adão e Eva já se relacionavam como homem e mulher. E é sabido também que eles tiveram filhos antes do pecado. É por isso que a gente faz a interpretação do texto de Gênesis, quando o Senhor diz, aumentarei as tuas dores de parto. É porque certamente a irmã Eva já tinha tido filhos antes do pecado e por esta razão agora Deus estaria aumentando essas dores do parto, visto que ela já tinha tido filho antes. Tá bom? Então o pecado não foi o pecado do sexo. Satanás não tentou o casal nesta área, e sim despertou neles o desejo de serem como Deus. Aqui está muito claro que quando o diabo vai tentar a Eva, ele não atenta no lado sexual, mas dizendo, olha, no dia que tu comeres deste fruto, os teus olhos serão abertos e você vai se tornar igual a Deus. E esta tem sido a vontade de Lúcifer desde o princípio, se tornar igual a Deus. É por isso que no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim, subirei ao céu e farei o trono superior ao do Altíssimo. Este sempre foi o desejo e o propósito do nosso adversário. E é isso que ele inculca, que ele põe, que ele coloca na cabeça de Eva. Não do desejo sexual, mas de o desejo de se tornar igual a Deus, de ser tão forte e poderoso quanto Deus. Então, o que está aqui em jogo não é o desejo sexual, mas o desejo de se tornar igual a Deus. E observe que quando Jesus foi também tentado pelo diabo lá no deserto, ele vai tentá-lo em 3 esferas da sua vida. A sua vida física, a sua vida espiritual. Então ele vai ser tentado no corpo, na alma e no espírito. Tá bom? O que tornou os homens pecadores foi o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-lo. Então, o pecado que Adão vai cometer, depois de ter comido aquele fruto, é o fato de desobedecer a Deus e esquecer de Deus. Observe que quando ele desobedece e come do fruto proibido, quando o Senhor vai na viração do dia para encontrar com ele, ele foge e diz, olha, Senhor, ouvi a tua voz, vi que estava despido e por isso fugi, por isso me escondi. E o Senhor pergunta, quem te disse que você está nessa condição? E é sabido de todos nós que ele vai dizer, a mulher, ele começa agora a colocar desculpas para o seu ato de desobediência à vontade de Deus. Por causa do pecado, a sexualidade humana foi distorcida e devemos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual. Não devemos seguir, mas devemos seguir o padrão bíblico. Então, o pecado vai fazer o quê? Que a sexualidade humana seja distorcida, mas nós não podemos obedecer aquilo que o padrão do mundo está estabelecendo. Mas aquilo que a palavra de Deus, ela está nos orientando para que sigamos. O segundo tópico da nossa lição, nós falaremos sobre o perigo do mau uso, perigos do mau uso do corpo e da sexualidade, que também está dividido em 3 subtópicos. Falaremos do primeiro subtópico sobre a prostituição, sobre o aborto e sobre formas distorcidas de sexualidade. Vejamos então a prostituição. A Bíblia adverte seriamente contra a prostituição. Está no livro de Hebreus, do capítulo 13, o versículo 14. Vejamos o que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, tá? Capítulo de número 13, versículo de número 4. Deixa eu abrir aqui para mostrar para os irmãos o que é que temos lá no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver o que está escrito
E você vai perceber que o padrão de Deus para o homem sempre foi o padrão da pureza, o padrão da coisa certa. Mas o nosso adversário, ele está tentando a todo custo desfazer daquilo que Deus fez para o homem, aquele padrão que Deus colocou para o homem. Então, no livro de Hebreus, capítulo número 13, versículo 4, olha o que está estabelecido pelo próprio Deus para o seu povo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, nós temos aqui a certeza de que aquele que sai daquilo que Deus programou, daquilo que Deus estabeleceu, ele será julgado pelo próprio Deus. A prostituição e suas consequências vêm quando os hebreus saíram do Egito e passaram pela terra de Moabe. Eu não sei se os irmãos se lembram que quando a nação de Israel está passando pela terra de Moabe, tem um rei que vai mandar chamar um dos profetas, um dos sacerdotes lá do Antigo Testamento, Balaão, para vir amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, naquele exato momento, distante da vontade de Deus, ele vai mandar com que aquele rei Balaque, ele leve mulheres e as coloque diante dos homens de Deus para que eles caiam na prostituição, para que eles se envolvam, porque ele sabe que a prostituição é um meio pelo qual o homem é amaldiçoado por Deus. Então, observe lá que em Números capítulo 22, versículo 23, ele vai dar o conselho para aquele rei Balaque, para que ele coloque essas mulheres no meio do arraial do povo de Deus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. Imagine, irmãos, como uma coisa está aqui puxando a outra. Primeiro pega-se as mulheres, que são mulheres que não são hebreias, coloca junto dos homens hebreus, para que eles se envolvam com elas, e na medida que estão se envolvendo, elas vão pedir como troca que eles adorem a outros deuses. Então ele peca na alma e peca também no espírito. E uma vez que a pessoa peca na alma e no espírito, ele se distancia de Deus e sabe que vai haver uma punição da parte de Deus. Por quê? Porque o padrão de Deus estabelecido era que a nação de Israel se envolvesse um homem com uma mulher exclusivamente, e este homem e essa mulher tinham que ser da mesma tribo, do mesmo arraial, ou seja, o povo de Deus. Então, elas seduzem os homens, se envolvem com eles e ainda pedem para que eles adorem outros deuses. O desejo do diabo é que você o adore. O desejo do diabo é que você adore o carro, adore a casa que tem, adore os filhos. Porém, você que nasceu de novo e que conhece a palavra, só deve adorar a Deus. O Eterno enviou pragas contra os hebreus e de uma vez só morreram 24 mil homens após a prostituição e a idolatria. Imaginemos, irmãos, os homens deixaram de fazer o que Deus tinha estabelecido, daquilo que Deus tinha falado, desde lá do Êxodo, né, quando eles saem lá da vida de opressão do Egito, e eles agora começam a adorar outras divindades. É como se estivessem voltando às práticas do que estavam fazendo no Egito. E por esta razão, Deus vai mandar uma praga que vai dizimar 24 mil homens. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era praticada. Então, o nosso adversário, que nos conhece, que conhece a igreja, que conhece o crente, ele desde o passado tem tentado inculcar de que o homem deve viver uma vida de prostituição e de pecado. Porém, precisamos atentar que Cristo já estabeleceu que há uma punição, que há um castigo para aqueles que desobedecem à vontade de Deus. O aborto. O aborto é a interrupção da gravidez, que traz a morte da criança no ventre da sua mãe. Quantas pessoas, quantas mulheres estão agora, inclusive, abortando? Por que será que estão abortando? Será se é porque não cometeram um ato ilícito? Fizeram algo que não deveria fazer? E para tentar esconder da sociedade
elas vão lá e tiram a vida destas crianças, o aborto não é algo novo, é algo antigo. Porque o desejo do diabo é acabar com o homem. Porque na medida que ele acaba com o homem, ele sabe que o plano de Deus de salvação não pode ser confirmado. Jó já mencionava que em seus dias havia aborto oculto, onde as crianças estavam no ventre e jamais viriam à luz. Imagine, irmãos, o livro de Jó é tido como o primeiro livro da Bíblia, antes mesmo do livro de Gênesis, de Êxodo, do Pentateuco. É sabido que o livro de Jó é tido como um dos primeiros livros a serem escritos. E desde lá do tempo de Jó, já havia o aborto. Imagine, porque o aborto é tão velho quanto o diabo. E o desejo do diabo é desfazer aquilo que Deus fez. E se tratando do homem e da mulher, que são a obra-prima, o desejo dele é que o homem e a mulher, eles deixem de existir para que sobre ele recaia a condenação eterna. Há pessoas que lutam pelos direitos da preservação dos animais. Sim, é verdade. E isso é lícito. Ao mesmo tempo que elas lutam pela preservação dos animais, elas põem os nomes delas em lista de apoio ao aborto. Olha, irmão, que contrassenso. Como é que pode? A pessoa defende os animais, mas ela é a favor do aborto. Ainda tem crentes que vão na urna e digitam o número de um candidato que é a favor do aborto, que é a favor da interrupção da vida. E essas pessoas estão cometendo um crime e estão cometendo um grave pecado diante de Deus. Elas, de forma indireta, estão autorizando alguém a legislar, alguém a presidir, que são a favor da morte, do aborto. Observe que há um contrassenso. Não é algo de Deus. Ela diz que ela é contra o aborto, mas ela vota em alguém que é a favor do aborto. Alguém que vai liberar, alguém que vai sancionar, alguém que vai fazer projetos como esses, que são prejudiciais à família. Que o sangue de Cristo nos guarde, que o sangue de Cristo nos livre. Tem gente que defende os animais, faz manifestação, mas é capaz de assinar uma lista a favor do aborto, irmãos. Observe como esse mundo está deturpado, como o mundo jaz no maligno. Mas eu louvo a Deus que existe uma igreja que continua lutando para que o padrão bíblico seja estabelecido e permaneça estabelecido. O terceiro subtópico da nossa lição, formas distorcidas de sexualidade. Deus criou o homem e a mulher desde a concepção do ser humano. Então, a partir do momento em que o homem e a mulher são gerados, lá no ventre, lá no útero da mulher, Deus já determinou quem vai ser homem e quem vai ser mulher. É Deus quem determina, não é a ciência. É Deus quem determina. Por isso, Satanás tem incentivado tanto a morte de crianças no ventre de suas mães. Por que ele tem determinado? Porque ele sabe que aquela criança que vai nascer, ela pode amanhã aceitar a Cristo como Salvador e se arrepender dos seus pecados. E nesta guerra entre Deus e o homem e o diabo, quem ganha é o homem na sua escolha. Quando o homem escolhe fazer a vontade de Deus, é ele que ganha. E quando o homem escolhe fazer a vontade do diabo, é ele que perde. É o próprio homem. Então, talvez por esta razão, o diabo esteja incentivando tanto a morte de pessoas indefesas no ventre materno. Mas o próprio Deus, que criou e que determinou quem é homem e quem é mulher, está vendo tudo e cuidando de tudo. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, por mais que essa ideologia tente trazer essa informação e essa afirmação, nós sabemos que não é a psicologia, não é a sociologia que vai determinar o sexo. Quem vai determinar o sexo do homem é o próprio Deus. Quando ele então designa que a criança que nasce, ela venha nascer com o cromossomo XX ou o cromossomo XY. E eu confesso que, ainda que se haja uma inseminação in vitro, né, uma inseminação artificial,
que nós chamamos de o médico que trabalha com genética, pegar aquele espermatozoide para fecundar um óvulo, ainda que ele faça isso, a medicina não pode determinar se vai ser homem ou se vai ser mulher. Por quê? Porque aí compete exclusivamente ao Deus, que é o criador do homem, que é o criador da matéria, que é o criador dos genes. Só Deus pode determinar. Mas o adversário tem tentado inculcar que o homem pode nascer de um jeito e se sentir de outro. Por fim, chegamos à última parte da nossa lição e nós queremos então, Tony, dar aquele intervalo abençoado, tá certo? Para que a gente possa mandar um abraço especial para os nossos irmãos, para os nossos amigos que estão nos assistindo constantemente, os nossos alunos, os nossos professores. Deus te abençoe, professor, continue se dedicando, continue se esmerando, né? Para que a sua aula seja uma aula abençoada, uma aula bem-sucedida. Não se esqueça de orar no início e de orar no final da aula, tá? Antes de sair, nesses casos onde existem escolas bíblicas que têm classes que são fora do tempo, antes de sair da sala de aula, ore com os seus alunos. E se você está abordando o tema que fala de cura, ore para que Deus cure. Está falando de um tema e abordando um tema que fala de santificação, ore para que Deus continue santificando os seus jovens, a sua igreja, tá bom? E Deus vai te abençoar poderosamente. Um abraço para os nossos professores. Breve teremos aqui no SECBA, em Salvador, uma conferência de Escola Bíblica Dominical. Serão dias abençoados, memoráveis, tá bom? E eu já quero dizer também que de 24 a 27 de outubro nós teremos o nosso Simpósio Nacional de Missões aqui no SECBA. Teremos palestrantes, pastores, missionários que estarão aqui nos ajudando no tocante à obra missionária. Então já comece a se programar, você que está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Vox 105.9, 24 a 27 de outubro, aqui no SECBA, tá bom? Queremos também mandar um alô especial para os alunos que estão fazendo curso de missiologia, que é um preparo para o campo missionário. Deus abençoe você grandemente. Eu quero mandar um alô também. Hoje não vai ter, né, Tony? Ô, Jesus. Não tem nada não, tá? Não tem problema, fica para a próxima, viu, Tony? Queremos também mandar um abraço especial para todos os pastores na linda cidade de Feira de Santana, pastor Joesé e todos os seus auxiliares, pastor Esdras, esse irmão abençoado, que é um grande mestre aí na cidade de Feira de Santana. Queremos mandar um abraço também para os pastores aí da linda cidade de São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, né? Essa Cachoeira, Muritiba. Deus abençoe grandemente a todos esses irmãos que estão ligados aqui na nossa programação, tá bom? Nós vamos então para a parte final da nossa lição, mas antes eu quero lembrar a você que tem uma chamada missionária, que precisa cada vez mais se atentar para a preparação, seja ela teológica, seja ela missiológica, tá certo? Se programe, estude e peça a Deus que continue confirmando a sua chamada ministerial. Tá bom, meus amados? Nós vamos voltar então para a última parte da nossa lição, o fim da sexualidade humana. Esse terceiro tópico nós vamos abordar 2 subtópicos, a glorificação e o destino eterno dos que rejeitam a Cristo. Vejamos então a glorificação. A morte física e a espiritual. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão dela. Lá na eternidade, o homem e a mulher não vão precisar de sexo. Por quê? Porque lá na eternidade, o homem e a mulher, eles serão como os anjos, seres assexuados. O sexo é só para este momento, só para este tempo, para que o homem se reproduza, para que o homem se complemente. Então, a sexualidade é para este período, é para este tempo. Já em Mateus, capítulo 22, 23 até o 33, Jesus respondendo a um grupo de saduceus, diz que na eternidade eles seriam como os anjos que não se casavam e não se davam em casamento.
nós não precisamos do sexo lá no céu. Lá no céu, nós precisamos apenas de um corpo glorificado para adorar o Senhor todos os dias e eternamente. O sexo é para este momento, é para esta vida. Lá nós teremos um corpo glorificado de adoração ao nosso Deus para todo sempre. Deus determinou também que o corpo glorificado não tem traços distintivos de sexualidade humana. Isso foi o próprio Deus que determinou. Não é o homem que escolhe, não é você que escolhe. É o próprio Deus que determina que esse corpo glorificado não tem traços distintivos de sexualidade humana, mas são corpos que são glorificados para adorarem a Deus eternamente. O destino eterno dos que rejeitarem a Cristo. Enquanto para aqueles que nasceram em Cristo eram corpos glorificados, aqueles que rejeitarem a Cristo, olha qual vai ser a recompensa deles, o que vai acontecer com eles. Os que não receberam a Jesus nem foram salvos serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Eles terão um corpo eterno, mas não serão um corpo glorificado. Por quê? Porque o capítulo 12 de Daniel, no versículo 2, diz: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Obrigado, viu, irmão? O senhor conseguiu? O senhor é bênção. Esse Tony é... Ah, Jesus. Deus abençoe o Tony. Então, irmãos, observem que aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, eles vão ter um corpo eterno, porém não glorioso, tá bom? Porque eles vão ressuscitar para a vergonha eterna. Primeiro será a ressurreição dos salvos em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressurgir de entre os mortos, tá bom? E os santos do Antigo Testamento, que pela fé esperam a salvação de Deus. Então, primeiro vai vir a salvação ou a ressurreição dos justos, daqueles que esperam, aqueles que morreram confiando e crendo em Cristo Jesus, para depois então vir a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Porque esses, o que os aguarda é o lago de fogo e enxofre. Os ímpios ressuscitados não terão um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo para todo sempre. E você? Você tem vivido de acordo com o que a palavra de Deus prega, preceitua, para que você tenha amanhã um corpo glorioso? Ou você está vivendo como o diabo está orientando? Esses que assim estiverem, já existe uma recompensa. Será o lago de fogo e enxofre. O que fazemos nesta curta vida determinará o nosso destino eterno. Tenha cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque o que você faz agora vai definir para onde você vai. E se você quer ir morar no céu, você precisa fazer a escolha certa, a coisa certa, enquanto você está vivo. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se a condenação para aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Mas aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já fizeram aliança com Cristo, para esses há uma vida de gozo, há uma vida de alegria, há uma vida de bênçãos, pois para estes, em determinado momento, o que vão receber é, como recompensa, a promessa do próprio Deus dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Glória seja dada a Deus. Chegamos então ao final desta lição e, na conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte: a sexualidade humana foi planejada por Deus e isso é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. A sexualidade é uma bênção. Deus te fez homem ou Deus te fez mulher, e isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Só precisamos ter o cuidado para nos abstermos da prostituição. E essa é a vontade do nosso adversário. Que venhamos errar, viver uma vida de uma prática de pecado. Enquanto que Deus
quer que vivamos uma prática de santidade, o nosso adversário quer que vivamos uma prática de prostituição e de pecado. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta para mais um comentário da lição bíblica da Escola Dominical. Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.